Ivani tá falando do Rio de Janeiro, tá nos assistindo. A Sol entrou, um beijo pra vocês. Elaine acabou de entrar. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Então fiquem à vontade, vai chamando a galera que a gente vai começar a nossa live daqui a pouquinho, tá bom? Então hoje esse dia que tá começando a mudar, né? Tá começando a ficar um pouquinho mais quentinho, não tava frio demais, né? Então vai chamando aí o pessoal que a gente vai começar a nossa live de caramelo, tá bom? Estou aqui na Tia Marlene. Então a Vera tá falando de São Paulo, um beijo, Vera. Então, gente, estou aqui na Tia Marlene. Para quem não conhece a Tia Marlene, ela fica na região do Butantã, na rua Emanuel Guedes, número 380. O pessoal faz as entregas na região. Então, ficou com dúvida, quer saber dos produtos que eu vou utilizar hoje? Manda um WhatsApp. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar da recepção. As meninas atendem super bem, tem promoção, um preço gostoso, entrega na região. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar de mandar uma mensagenzinha lá pra Tia Marlene, tá bom? Então, anotou? Não anotou? Então, eu vou deixar aqui para vocês anotarem o WhatsApp e eu vou tomar uma aguinha e a gente já vai começar os nossos caramelos, tá bom? Pronto, tomei minha aguinha. Vamos começar a falar então um pouquinho sobre caramelo. Eu vou tirar aqui. Então vamos lá. Então vamos subir um pouquinho, tá? Então vamos lá, gente. Caramelo. Caramelo não é difícil de fazer. É uma receita muito simples. Eu vou fazer dois tipos. Na verdade são 3 receitas, mas eu vou fazer 2 tipos de caramelo. Então eu vou fazer um caramelo seco, que é o caramelo que a gente usa para fazer pralinê, que a gente usa para fazer caramelo em pó. A gente usa o caramelo seco para banhar doces, então esse é o caramelo seco. E eu vou fazer o caramelo cremoso, no caso é o caramelo úmido. O que é o caramelo úmido? A gente vai trabalhar com gorduras, águas, líquidos em geral. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter esses 2 tipos de caramelo, tá bom? A receita vai ficar salva, depois eu vou postar para vocês todos os ingredientes que eu utilizei na receita, como eu sempre faço, e eu já preparei uma tabelinha das temperaturas para vocês se basearem na hora de fazer calda, no caso na hora de fazer caramelo molhado, né, caramelo úmido. Então, para que isso aconteça, eu vou misturar o líquido com o açúcar e levar para ferver. Essa é a calda que se transforma em caramelo. A partir do momento que eu derreto o açúcar e trabalho com ele na cor âmbar, na cor óleo de soja, na cor amarelo, enfim, a cor que você conhece sempre, aí a gente chama de caramelo, porque ele está sofrendo uma reação de caramelização, ou em termos mais técnicos, você vai ter uma reação de Maillard, tá bom? Então, muito simples, muito tranquilo. Vou dar algumas informações bem importantes para vocês e eu vou começar com o nosso caramelo de cupuaçu. Ai, professor, eu não tenho cupuaçu na minha região. Eu estou usando o cupuaçu porque eu adoro, mas se você não tiver cupuaçu, você pode trocar por qualquer outro tipo de fruta. Então eu posso fazer um caramelo de banana, eu posso fazer um caramelo de abacaxi, eu posso fazer um caramelo de morango, um caramelo de manga, enfim, o que você quiser, tá? Então, Solzinha, a Sol acabou de entrar na live e falou que tá com saudade, também estou, um beijo. Maria entrou, Maristela entrou, a Márcia, então vai chamando aí o pessoal para vocês, vai ter bastante gente na nossa live, tá bom? A Fabiana acabou de entrar. Então eu vou fazer um caramelo de frutas. Eu não gosto de frutas, eu vou fazer um caramelo salgado, que é um caramelo que se eu tirar o sal, eu vou ter um caramelo neutro, como se fosse um doce de leite, que pode ser recheado pão de mel, posso rechear trufas, eu posso eu posso cobrir bolos. Tudo isso a gente já fez em live, então lembrem que todas as lives ficam salvas na Tia Marlene, no IGTV da Tia Marlene. No caso, o que eu posso fazer? Pesquisar lá sobre os caramelos, tá bom? Então, nós fizemos no ano passado uma live de caramelo, fizemos o caramelo cremoso, a bala baiana e mais um outro produto. Hoje a gente vai fazer 3 tipos de caramelo, o pralinê,
que a gente vai fazer um caramelo seco com castanhas. Vou fazer o de cupuaçu e o caramelo salgado. O caramelo salgado eu vou dar até um spoiler que vai ser mais pra frente, tá? Esse caramelo a gente vai guardar e a gente vai usar na próxima aula, ou seja, na nossa próxima live, na próxima terça-feira, dia 8 de julho, tá? Então a gente vai ter uma aula de pão de mel licoroso e esse é o spoiler. Vou utilizar o caramelo nesta live. Beleza? Em 2 versões. Então fica aí a diquinha para vocês, tá? Vamos começar então falando sobre esse caramelo de cupuaçu. Primeira coisa importantíssima, açúcar. Qual açúcar que eu utilizo? Não sei se já aconteceu com vocês fazendo caramelo, de queimar o caramelo. Me conte aí, se você já queimou o caramelo fazendo, né? Você colocou lá o açúcar para derreter e aí você piscou, ele queimou. Já aconteceu com você? Me conta aí. Quando eu vou beber mais uma aguinha. Olá. A Floricultura Santa Luzia falou que sim. Vamos ver quem vai falar também que já queimou o caramelo, principalmente calda de pudim, né? Que é chata para fazer. Então, gente, primeira coisa que as pessoas erram é o tipo de açúcar que eu utilizo. Pensem que o açúcar refinado, eu tenho um açúcar muito fininho. Quando eu tenho um açúcar com mais granulometria, ou seja, quando eu tenho mais grãos, o grão é maior do açúcar, ele derrete mais devagar e carameliza aos poucos. Então o refinado, não é que está errado, você pode utilizar o refinado, mas o refinado eu vou ter um grande problema que ele vai derreter caramelizando. Então a chance de você queimar é muito maior. Quando eu uso cristal, eu derreto ele... Perdão. Quando eu uso o açúcar cristal, eu acabo derretendo e aí ele vai caramelizar. Então, muito importante usar açúcar cristal. Nós temos um açúcar no mercado, na tia Marlene acredito que também tenha, que chama Doçúcar, que é da União. Tá? Eu estou usando hoje o cristal açúcar. Deixa eu só mostrar para vocês, né? O Doçúcar, por exemplo, esse aqui é cristal açúcar. Esse cristal açúcar, a granulometria dele é um pouco maior que o refinado. Aqui, vou abaixar um pouquinho. Não é um cristalzinho? Eu ainda uso o Doçúcar quando eu encontro. O Doçúcar, o grão é maior, então quando você abre, ele também é bem maior que o cristal. A Floricultura Santa Luzia, perguntou se pode usar o demerara. Se o demerara também serve, melhor ainda, porque pensa que quanto maior o grão, menos chance dele queimar ao derreter. Ele vai derreter e começar a caramelizar, tá? Então isso é muito importante. Então agora vocês nunca mais vão esquecer essa parte. Então use sempre açúcar cristal. O açúcar cristal sempre vai fazer com que ele vá derretendo aos poucos e caramelizando aos poucos. Aquela versão também de você colocar o açúcar aos poucos também serve, tá? Pode colocar. E também uma outra sugestão que eu dou é você utilizar neste caso, se você quiser, obviamente, utilizar metade glucose. Então aqui eu tenho 150 gramas de açúcar cristal. Eu poderia usar metade glucose, 75 gramas, e 75 gramas de açúcar cristal. A glucose também vai demorar para cristalizar, para açucarar o seu produto. Então, por isso, e também diminui o sabor doce de caramelo. Então, quando você quiser um sabor menos intenso de caramelo e mais a cor, usa metade glucose, metade açúcar cristal, tá bom? Então, aqui eu vou colocar para aquecer na minha panelinha. Então, coloquei para derreter aqui. Agora eu vou passar para cá. Então, tá derretendo aqui o nosso açúcar com só o açúcar, né, no caso. Aqui eu tenho de boinha a nossa polpa de
cupuaçu. Sabe aquela polpa que você compra para fazer suco? É aquela. Então, vou utilizar duas polpas ou 200 gramas de polpa de frutas. Pode ser maracujá, cupuaçu, açaí, o que você quiser colocar de fruta você pode colocar. Claro que tem algumas frutas que não dão certo, como abacate, mamão, melão, melancia, a melancia dá certo, mas abacate, mamão não vai ficar legal, tá? Então, sugestão de frutas que sejam comercialmente mais fáceis de você vender, tá? Então aqui eu vou derretendo aos poucos. Uma coisa muito importante: caramelo seco, que é o que eu estou fazendo aqui, que eu estou derretendo o caramelo, eu posso mexer quantas vezes for necessário. Não, eu vou fazer um caramelo que eu vou adicionar água, não mexe. Isso é muito importante, tá? Deixa eu tirar aqui meus moedores, pra vocês não ficarem olhando meus moedores. Então, gente, ó, posso mexer assim, eu posso mexer com a espátula. Deixa eu dividir um pouquinho aqui. E aí, enquanto esse açúcar vai derretendo, ó, esse açúcar vai derretendo, tá começando a derreter e dá uma leve douradinha. Vocês vão perceber que o que tá mais fininho, ele começa a dourar muito mais fácil. Então, enquanto isso acontece, eu vou levar para aquecer o meu cupuaçu, porque ele está gelado. Na verdade, ele estava congelado. Então, se eu pegar e colocar aqui esse líquido frio, gelado, eu vou endurecer o caramelo e vai demorar o dobro de tempo de dissolver esse caramelo. Então, eu vou aquecer até ponto de fervura mesmo e depois eu vou colocar ele quente, vou manter ele quente, tá bom? Então, só um minutinho. Aqui eu coloquei 1 minuto e meio, por quê? Porque ele está gelado. Se ele tivesse em temperatura ambiente, às vezes 1 minuto já é o suficiente, tá bom? Então aqui eu estou mexendo. É uma receitinha muito simples, né, gente? Açúcar, polpa, manteiga. Aqui eu vou utilizar 60 gramas de manteiga, porque se eu colocar só fruta e açúcar, eu vou ter só um caramelo de fruta. Então eu quero um caramelo cremoso com sabor de frutas. E para intensificar o sabor da fruta, eu vou colocar um produtinho que todo mundo já ouviu falar e eu uso muito, chamado ácido cítrico, que a gente vai utilizar em todas as frutas. Para quê? Para que ele mantenha a acidez. Por quê? Porque se eu não mantenho a acidez, o que vai acontecer? Eu vou ter um produto muito doce. Todo mundo já viu que o ácido cítrico, ou já percebeu que o ácido cítrico está presente, por exemplo, naquelas balinhas azedinhas. Eu tenho, por exemplo, o ácido cítrico presente no ketchup, na maionese, na mostarda, no molho inglês, no molho tártaro. Tudo isso que tiver esses molhos industrializados, eu utilizo o ácido cítrico, porque ele também é um conservante natural. Olha aqui, gente, como que tá a nossa caldinha, ó. Tá derretendo, mas já tá começando a dar aquela cor âmbar. Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, gente, esse é o momento. Podem ir perguntando que eu vou respondendo vocês, tá? Deixa eu pegar aqui nosso cupuaçu, vou ver se ele já esfriou, se ele já esquentou ou não. Vou deixar ele no micro-ondas porque está muito frio ainda. A temperatura ambiente está muito fria, então para esfriar muito mais rápido. Ó, nosso caramelo tá pronto, ó. Já caramelizou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar nesse momento a polpa de cupuaçu. Como tá quente, agora sobe aquele vaporzinho gostoso, né? Que queima a mão. Eu gosto muito desse caramelo de cupuaçu e eu tenho até uma história muito legal para contar. Em 2016 ou 2017, eu fui convidado
pela faculdade que eu estudava, né, que eu estudei na verdade, para participar de um evento que veio a reitora da Universidade de Bruxelas, e ela, a Christie alguma coisa, e ela quis saber sobre o chocolate brasileiro, então eu tive a oportunidade de fazer um bombom com esse caramelo de cupuaçu. Eu fiz um bombom 80% cacau, a casca, com o caramelo de cupuaçu com bastante ácido cítrico. E o mais engraçado é que ela pegou e consumiu com o café sem açúcar. Tá? Então é um caramelo que eu gosto muito de fazer. O Luiz Carlos perguntou se o cupuaçu é aquele que a gente faz suco. É ele mesmo, viu? Então aquela polpa que a gente faz suco. Olha aqui, gente, como ficou bonito já. Ah, mas tá com um pedacinho de cupuaçu. Mas é isso mesmo que eu quero, tá? Tá pronto, gente, o nosso caramelo. O que falta agora acrescentar? Eu vou desligar. Eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar agora o ácido cítrico. Para quem nunca viu, ele é parece um açúcar, né? Então, vou colocar aqui em torno de 5 gramas de cupuaçu e a nossa manteiga gelada. E vou mexer até derreter essa manteiga e misturar com o açúcar. Com isso, gente, eu vou deixar esfriar e a gente vai fazer um bombom com esse caramelo de cupuaçu. Olha que triste, né? Gente, dúvidas, perguntas, reclamações? Esse é o momento, tá? Vamos fazer o caramelo agora o caramelo salgado. E esse caramelo salgado, a gente vai rechear uma barra, fazer uma barrinha recheada de chocolate com caramelo salgado. E aqui também, gente, quem quiser fazer como recheio, ao invés de colocar 60 gramas de manteiga, põe 100 gramas de chocolate branco, que vai ficar muito, muito gostoso. Aí eu vou ter uma ganache de cupuaçu, né, de caramelo de cupuaçu. Vamos lá, a Ivani perguntou onde vai ficar as receitas. Depois que acabar a nossa live, eu vou postar a receitinha com todo o passo a passo, tá bom? Então não se preocupe. E a Vera perguntou se eu usei manteiga 2 vezes. Não, eu usei o açúcar, o cupuaçu, certo? Agora que eu coloquei a manteiga e o ácido cítrico, tá bom? Gente, podem perguntar, viu? Eu tô aqui para responder vocês. Então aqui minha manteiga não derreteu totalmente, então eu estou mexendo para que ela derreta e automaticamente, como está mais fresquinho hoje, né? Hoje está menos frio do que ontem estava um frio de lascar, ele também vai ajudar a esfriar mais rápido, que eu preciso dele friozinho. Prontinho, ó. Olha que delícia, gente. Imagine você fazer. Agora, deixa eu levantar para falar uma coisinha para vocês. Imagine fazer esse caramelo com banana. Fazer um caramelo de banana com um pouquinho de ácido cítrico e tal. Vai ficar gostoso. Tudo bem, gente, até aqui? A Ivani falou que a receita da empada não foi publicada. Eu vou dar uma olhadinha e aí qualquer coisa eu posto amanhã, tá bom? A Márcia perguntou se são polpas congeladas e pode ser qualquer outro sabor. Exatamente, tá? Pode ser qualquer outro sabor de polpa congelada, você que vai decidir, tá? Gente, olha isso daqui, que delícia. Olha só, que cara linda desse caramelo. Não dá vontade de comer de colher? Né? Então eu vou pôr no freezer para esfriar rapidamente, porque eu preciso dele frio para rechear o nosso bombonzinho. E aí eu já respondo vocês, tá bom? A Ivani perguntou se pode ser maracujá. Pode. Já fiz com maracujá, abacaxi,
manga, morango, laranja, fica muito gostoso. Então assim, dá pra usar a imaginação. E da laranja tem uma coisa bem bacana que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? Só vou colocar aqui no freezer e a gente já fala sobre a laranja. A laranja, gente, não só a laranja, mas temos o maracujá, a mexerica. Agora tá na época, né, da mexerica e das laranjas. Dá pra você fazer o seguinte, dá pra você colocar a casca da laranja ou da tangerina junto. O que que você vai fazer? Pega a casca, corta em tirinhas e põe para ferver 3 vezes. Ou seja, põe a água, a casca, ferveu, troca a água. Põe de novo, a água nova, laranja ou a casca do maracujá, da tangerina, cobre com água, põe para ferver de novo. Ferveu, descarta a água. Terceira vez a mesma coisa. Com 3 vezes eu vou ter uma casca com óleo essencial, com sabor do óleo essencial, mas também eu vou ter o sabor, não vou ter aquele sabor amargo da casca, tá bom? Então, podem fazer isso. Vamos fazer um pouquinho do caramelo salgado? Então, para o caramelo salgado, gente, só um pouquinho que eu vou pegar a manteiga para eu não esquecer, tá? Só um minutinho. Pronto, crianças, desculpe a demora, vamos lá. Aqui, gente, eu vou utilizar para o caramelo salgado a mesma base. Açúcar, no caso eu estou usando açúcar cristal, como eu já falei para vocês. Vou levar para queimar. Para queimar não, queimar fica feio, né? Vou caramelizar, tá bom? A Márcia perguntou qual é a quantidade de sal e onde usar o caramelo salgado. Márcia, o caramelo salgado está super em alta de novo. Hoje ele virou o queridinho de barras, bombons, brigadeiros, caldas de bolo. Inclusive eu vou fazer o pão de mel com ele, tá? Então dá para você trabalhar aí com uma infinidade de coisas. Então até fica o convite para vocês na terça-feira, dia 8, live de pão de mel licoroso. E eu vou usar o caramelo salgado para produzir o nosso pão de mel, tá? Inclusive, se eu quiser fazer ele como base de uma amarula, por exemplo, né, de fazer um licor de amarula, eu posso utilizar também, tá? Então, pode utilizar com essa finalidade. Hoje está super, super, super em alta. O caramelo salgado, o que é um caramelo salgado? É um caramelo com flor de sal ou sal grosso, enfim, que ao morder eu vou ter a crocância do sal, tá? Então, por isso, a finalidade do sal, tá bom? Então, vocês estão escutando o barulhinho de criança conversando aqui do lado, tá tendo uma aulinha para crianças, tá, gente? Então, não se preocupem. Aqui é a mesma função, tá, gente? Eu vou utilizar 200 gramas de açúcar cristal. Aqui no caso eu vou utilizar 100 gramas de creme de leite, creme de leite, pode ser o fresco, eu coloquei como fresco de 35% porque ele é o melhor, mas se você não encontrar pode ser nata, pode ser aquele creme culinário que ele tem 22% de gordura, pode ser o de lata que tem 25%, você que vai decidir, tá? Então 200 gramas de açúcar, 100 gramas de creme de leite e 60 gramas de manteiga e sal a gosto. Eu coloquei 3 gramas de sal, mas aí vai de vocês, tá?
Aqui eu vou dar uma mexida no nosso açúcar. Vou diminuir aqui também nossa boca do fogão. Aqui, ó. Então, tá derretendo bonitinho. E enquanto isso eu vou levar para ferver o nosso creme de leite, tá? Como ele tá gelado, tem que aquecer. Mesma coisa. Beleza, gente. Tá tudo bem aqui, tá tudo certo. Ah, o pessoal dos tabuleiros Avaré entrou na live, gente. Gente, ó, não é puxar sardinha, não, mas eu uso os tabuleiros Avaré há muito tempo e eu tenho certeza que quem usa sempre vai aprovar. A Dri entrou na live. Beijo, Dri. Amo você e tô morrendo de saudade, viu? Então, por favor, não some. Crianças, vamos lá. Ó, então, está derretendo o açúcar aos pouquinhos. Tranquilinho, né? Inclusive, gente, eu vou contar um segredinho pra vocês. Muita gente hoje, tá utilizando o caramelo salgado para rechear pão de mel. Por quê? Porque ele vai ter a quebra das especiarias, o sabor das especiarias, e também vai dar aquele saborzinho de doce de leite caseiro. Então eu tenho certeza que quem vai produzir a partir de agora vai deixar guardadinho e vai utilizar para rechear o que você quiser, tá bom? Então, Márcia entrou na live, a Carol. Gente, vai chamando o pessoal aí pra gente bater bastante gente nessa live, tá? E, inclusive, gente, já vou contar uma coisinha pra vocês. Esse mês estamos com lives especiais. No dia 25, vamos fazer uma live de batata recheada, igual ou melhor que aquelas de shopping, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. E no dia 31, nhoque. Vou ensinar vocês a fazer um nhoque que ele já sai cozido. É só você fazer a massa e colocar o molho por cima. Olha que coisa triste, não é? Então, muito, muito, muito triste. Pessoal, então aqui, vou mexendo, bonitinho. Olha como já tá ficando. Então, ó. Aí a Márcia perguntou uma coisa muito importante que eu não tinha falado ainda para vocês. Como que eu guardo, como que eu guardo o caramelo e se ele não endurece, qual é a validade? Márcia, eu já deixei esse caramelo na geladeira, isso sempre na geladeira, tá? Eu deixei ele já em média de 30 dias, 35, uns 40 dias até, ele rende bem, tá? Então ele aguenta bem. E você pode, se caso ele tiver endurecido, você pode pegar e colocar no micro-ondas, tá bom? Então, a Elaine falou que tá com saudades das aulas, a Márcia gostou da ideia. Olha que legal, né, gente? Ó, prontinho o nosso caramelo. Lembra que no caramelo de cupuaçu eu coloquei a polpa e depois eu coloquei a manteiga? Nesse caso eu vou inverter. Desta vez, deixa eu pôr mais pra cá. Desta vez eu vou colocar a manteiga neste momento. Por quê? Porque se eu colocar o creme de leite, ele endurece na hora. Então eu gosto sempre de misturar com a manteiga primeiro. E depois eu coloco o creme de leite. Ah, eu estava esperando alguém perguntar isso. E a Santa Luzia, a Floricultura Santa Luzia, perguntou se eu misturar este caramelo salgado, né? No caso eu posso até retirar o sal e colocar amendoim, fica parecendo aquele recheio que todo mundo conhece, que começa com chá e termina com G, então, ou Snickers, por exemplo, fica até mais gostoso, tá? Então fica essa diquinha para vocês, pode utilizar que vai ser sucesso. Ó, gente, coloquei aqui. Agora eu só vou tirar do fogo para pegar o meu creme de leite. E no caso aqui eu desenhei a mais, mas não tem problema nenhum.
Tem. Aqui. Depois eu pego. Então aqui, gente, coloquei o creme de leite e vou mexendo aos poucos. A Márcia perguntou se vai ficar salva a nossa live. Vai sim, tá, Márcia? E aqui, gente, eu vou mexendo até dissolver totalmente esse caramelo. E a Sol perguntou quanto que eu uso de amendoim. Para essa receita, Sol, e para quem está assistindo, vocês vão usar em média de 100 gramas de amendoim, tá? Pode ser o partido ao meio, pode ser xerém, pode ser castanha de caju, pode ser castanha do Pará. Inclusive, gente, eu sou muito fã de coisas diferentes, né? Você pode fazer, inclusive, esse caramelo, e ao invés de colocar o amendoim, pode colocar tipo damasco, ameixa. Imagina você fazer esse aqui de ameixa e colocar como recheio de bolo, certo? Então, também, tudo 100 gramas para essa quantidade. A Santa Luzia perguntou se creme de leite UHT. Nesse caso, hoje eu estou usando o creme culinário, porque ele tem 25% de gordura, tá? Mas, caso você não encontre, pode ser o HT, e aí o ideal é no mínimo 20%. Eu sempre brinco da seguinte forma, e todo mundo vai entender essa brincadeira. Entre um x-tudo e uma salada, qual que vocês preferem? Me conta aqui, qual que vocês preferem? Entre um x-tudo e uma saladinha, qual que vocês vão preferir? Olha, a Dulceza falou que se usar uma base de torta de chocolate, cobrir com caramelo e por cima colocar uma mousse meio amarga ou branca, fica uma sobremesa fácil e perfeita para surpreender quem fica, porque é linda e sofisticada. E eu digo mais, quando você fizer, você me manda, tá bom? Então, vai ficar muito, 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 muito gostoso, tá? E a Sol falou com exceção de nozes, porque ela não gosta de nozes. Não gosta mesmo, né, Sol? Gente, ó, o caramelo, vocês podem fazer da seguinte forma, não. O caramelo tá pronto, ó. Mas vocês estão percebendo que ele tá líquido, completamente líquido. É só deixar reduzir. Quanto mais tempo, né, eu deixo ele reduzindo, mais tempo eu deixo ele cozinhando, ele vai ficar mais cremoso ou mais fino, né, mais sequinho. É você que vai dar o ponto, certo? Todo mundo tá respondendo que é x-tudo. Eu gosto da salada, tá, gente? Dentro do x-tudo. E aí, gente, eu vou deixar assim porque meu caramelo, eu quero ele mais molinho, tá? Então, vou desligar e agora eu vou acrescentar a flor de sal. No caso aqui, 3 gramas, um punhadinho de flor de sal. Então, mais um punhadinho, tá pronto. Misturo bem e agora eu vou colocar numa assadeira e eu vou colocar para gelar, para mostrar para vocês como que ela fica depois de fria, certo? Deixa eu pegar aqui. Ó, então, uma assadeirinha não precisa untar nem nada. Tá um cheiro, gente, gostoso de caramelo. Prontinho, tá? Então, vou colocar no freezer também, enquanto vocês vão respondendo aí do x-tudo, não é? E aí, gente, a gente vai fazer a difícil missão de fazer o nosso pralinê, que é muito mentira, super fácil, que é super rápido e gostoso.
Pronto, crianças, vamos lá? Então deixei lá no freezer, esfriando, bonitinho. Vamos fazer o pralinê? Esse pralinê, ele é bem parecido com aquele pralinê que você compra no shopping, que tem um cheiro gostoso, que muita gente não gosta, que é o Bavaria Nuts, certo? Então ele é muito simples. Hoje eu estou utilizando coco em fita, castanha do Pará, pistache e amendoim, porque eu quero fazer uma misturança, tá? Mas você pode fazer só de castanha, só de coco, só de nozes, só de pistache, só de avelã, o que você quiser, tá bom? Nesse caso agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho 200 gramas de açúcar e eu vou utilizar 50 gramas de água. Vou levar os dois para derreter. Vou levar os dois para derreter e aí tem uma coisa importante. Lembra que eu falei no comecinho da live? Eu posso mexer nesse momento. Levou pro fogo, não mexo mais. Eu só mexo a hora que eu colocar as frutas, no caso a castanha e as frutas secas, tá bom? Por quê? Porque se eu mexer nesse momento, ele pode açucarar, que é o que eu não quero neste momento. Eu quero que ele açucare depois. E aí é legal dessa parte pelo seguinte, que quando eu coloco desse jeito, né, coloco a calda, né, faço a calda, ele começa a reduzir a água e colocar e se tornar um caramelo, ao colocar a castanha ele açucara totalmente. Todo mundo já comeu uma vez na vida aquele amendoim pralinê, né, aquele amendoinzinho que ele é açucaradinho em volta. É esse processo. Só que no caso eu vou continuar mexendo até o ponto de caramelizar. Então nesse caso aqui eu vou colocar, né, assim que estiver pronto a calda, eu vou colocar as nossas castanhas e frutas secas, vai açucarar, que vocês vão perceber, e eu vou continuar mexendo até ele começar a caramelizar. Coloca numa assadeira, num papel manteiga, num alumínio, num tapete de silicone, o que você quiser, espalha bem para soltar todos eles e deixa secar, ele vai secar praticamente na hora. A única diferença do Bavaria Nuts, por exemplo, não estou recebendo nada por isso, é que eles colocam, por exemplo, essência, se eu não me engano, de baunilha ou de caramelo, e também eles colocam gergelim. Então, assim que terminou de caramelizar, eles jogam o gergelim para dar aquele efeitinho crocantinho, tá bom? Então, a única diferença é essa. Tudo bem, crianças? Então, aqui eu vou chegar num ponto mais ou menos de 110 a 115 graus. Chegou nessa temperatura, eu acrescento as castanhas e vou mexendo, tá? Mexo bem até eu perceber que ele vai sair do açucarado para o caramelizado. Vou mexendo aos poucos, eu vou perceber que ele vai mudar de cor, ele tá na cor, ó, ele tá numa cor, um amarelinho bem clarinho, que é típico da cor do açúcar que eu acabei de fazer, né? Acabei de misturar, e aí ele vai sair dessa cor, vai começar a ficar levemente douradinho, e eu coloco as nossas castanhas. Tudo bem? Então... Gente, dúvidas, perguntas? Esse é o momento, tá? Podem perguntar quantas vezes for necessária. Lembrando que a nossa live vai ficar salva. A gente vai rechear daqui a pouquinho os nossos bombonzinhos e a nossa barra. Então, o caramelo já endureceu e aí eu vou mostrar uma coisinha bem importante para vocês, que como eu deixei ele sem nada, ele criou uma película. Então, sempre cubra com uma película de filme, de alumínio, para ele não criar essa película e ficar aquela cara de nata, tá bom? Nesse caso aqui eu posso mexer, tá? Mexo com a panela, tá? Não mexo com a espátula. Ó, vocês conseguem perceber que ele tá começando a mudar de cor? Ele tá para um perolado ainda. A hora que ele começar a ficar levemente dourado,
tá no ponto de colocar, tá? Isso é bem importante. Tudo bem, gente, até aqui? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? O áudio tá bom? Vou mexendo devagarzinho, bonitinho, né? Mexendo só com a própria panela, tá? Mexi bonitinho, vi que ele vai começar a mudar de cor. O que eu faço? Coloco as castanhas, certo? Então, bem difícil, né? E se você quiser fazer, por exemplo, calda de bala baiana, maçã do amor, enfim, vocês vão usar sempre a proporção de uma parte de açúcar cristal para meia de água. E eu coloco sempre vinagre, 20 gramas de vinagre, para ele manter o brilho e também para fixar melhor, para ele ficar sequinho por mais tempo, tá? Ó, então aqui nesse caso, o que eu tenho? Ele já começou a mudar de cor, certo? Então, começou a mudar de cor, vamos colocar as nossas castanhas. Agora, nesse momento que eu vou mexer. E aí vocês vão perceber, que ele vai dar uma leve açucarada. E é normal, por causa da própria, pelo próprio movimento. Aqui, gente, ó. Vai começando a açucarar. Não tem problema nenhum. Tava em temperatura ambiente, aqui tava quente. Ó. E aí que bate o nervosismo, que muita gente fala, meu Deus do céu, eu perdi o meu pralinê. Ó. Não tem problema nenhum, continua, não tem adore, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, é a mesma coisa, tá? Vai mexendo, você vai perceber que esse caramelo vai começar a soltar, vai começar a dissolver. Então, normal, certo, gente? Se eu quiser fazer aquele coquinho naquele momento, tá? O coquinho, o amendoim, pralinha, todos eles pararia nesse momento. Colocaria na assadeira e deixaria esfriar. No caso, como eu quero ele caramelizado, já começou a derreter o nosso caramelo. E tem uma coisinha bem importante, gente, que agora tá virando moda de novo. Vocês já ouviram falar de opaline? Esse opaline nada mais é que o caramelo em pó. O que você vai fazer? Você vai pegar este caramelo, só o açúcar, coloca para derreter, derreteu, ficou o ponto de caramelo, você joga na assadeira, na sua, meu Deus do céu, no seu tapete de silicone e deixa esfriar totalmente. Deixou esfriar totalmente, você bate no liquidificador ou no processador para que ele vire um pó. Virou esse pó, você guarda num pote hermeticamente fechado. E aí o que você faz? Toda vez que você precisa utilizar caramelo em alguma receita para dar sabor, é só você adicionar água. A Márcia perguntou se pode deixar mais escuro. Não tem problema nenhum, Márcia, olha como tá ficando. Ele vai caramelizando, então não se preocupa, tá, com a cor nesse momento. É super normal ele tá branco. E depois, como você vai caramelizar já com a fruta, no caso com a castanha, ele vai dando a cor, tá? Aqui eu tô sem uma faca, senão eu já daria uma quebra aqui nesses pedaços. Olha aqui, gente. Muito difícil até aqui. Claro que esses pedaços não é o que eu quero, no caso, esse aqui eu vou usar para outra coisa depois, mas feito isso, olha aqui, gente.
Cuidado com o caramelo, pra vocês não se queimarem. Dou só uma boa espalhada aqui na minha bancada, na minha assadeira. E ó. Que triste, né, gente? Vou deixar esfriar. Isso não pode ir pra geladeira, isso é muito importante, tá? Vou deixar esfriar para mostrar pra vocês como é que vai ficar. E vou pegar saquinho de confeitar, colher, para mostrar pra vocês como é que ficou o nosso caramelo. Nesse momento, mande mensagem aí se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Gente, vamos lá então, ó, como é que ficou o nosso caramelo de cupuaçu depois de frio? Não tá parecendo um creme brulee? Ó, eu esqueci de pôr a película, então ele ficou com essa membrana, né? Então nada que um pouquinho só de braço e também, se quiser, um pouquinho de água. Vou pegar um pouquinho de água só. Foi bem, mas bem pouquinho de água mesmo, só para ele ficar mais molinho, mais fácil de misturar e também de colocar na forminha. Tudo bem, gente, até aqui? Dúvidas, perguntas, reclamações? Então, ó. Caramelo de cupuaçu prontinho. Vamos ver se ficou gostoso? Eu sou suspeita a falar porque eu amo cupuaçu. Tá azedo assim, do jeito que eu gosto. Tá muito bom, certo? Vamos lá um pouquinho. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu peguei uma forminha da BWB em formato de gota, ó, em formato de gota, que é o número 1233, certo? E fiz uma casquinha de cobertura fracionada. Pode fazer de chocolate? Pode. Coloquei para gelar. Aí a Ivani perguntou se pode rechear cone. Vai ficar muito bom, viu? Muito bom. Vou tirar aqui o nosso silicone. Eu vou rechear o nosso bombom de cupuaçu com ele. Olha que difícil, né? Então, só vou pegar um saquinho de confeitar. E aqui, gente, eu coloquei mesmo caramelo, a mesma forma. Eu usei a cobertura, eu estou usando para fazer a casca da barra. Então, número 9697. A Dilma entrou na live. Um beijo, Dilma. Tudo bem, gente, até aqui? Eu vou pegar então um saquinho de confeitar pra gente colocar os nossos caramelos, na verdade, né? E aí esse bombom aqui, eu vou fazer um bombom como se fosse um docinho fino, que vai ficar super legal e uma ideia bem bacana para vocês servirem aí em festas, eventos, enfim, o que você achar legal. E querendo ou não, gente, daqui a 5 meses é Natal, tá? Então já fiquem pensando nisso. Fiquem pensando nessa coisinha que eu joguei no ar para vocês já pensarem pro Natal, tá bom? Vou lá rapidão. A Santa Luzia apertou com a dura de lá dentro do bombom. Eu já deixei ele 30 dias no bombom e ele não estraga, tá?
você cozinhou tudo, beleza? Rapidão, gente, já volto. Pronto, gente. Então, vamos colocar aqui o nosso recheio de cupuaçu. Isso aqui, gente, até para passar num pãozinho fica gostoso, tá? Fica uma geleinha bem gostosa. E claro que aqui o do cupuaçu, ela tá com essa aparência mais pegajosa, porque o cupuaçu, ele é pegajoso desse jeito, tá? É normal. Se fosse outra fruta, talvez não vai ficar assim, certo? Então, coloquei aqui, deixa eu pegar minha cobertura para derreter. E aí, gente, vou mostrar uma coisinha para vocês, tá? Tá prontinho aqui. Olha a nossa... Olha o nosso caramelo. Só vou quebrar. Alguns ainda estão quentinhos. Mas ó. A Márcia perguntou onde é que eu moro. Olha, Márcia, eu moro no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Então, já dei uma pista. Ó, claro que esse aqui não tá pronto, porque tá açucarado só, não derreteu, né? Mas olha isso aqui, gente. Então eu posso quebrar bonitinho. Olha um pouquinho, gente. Então... tá maravilhoso. Vamos rechear então nossos bombonzinhos. Feito isso, então ó, geleinha, no caso caramelinho pronto, tesourinha aqui. Então ó, vou rechear aqui nosso bombonzinho. Tem um pedacinho de açúcar só. A Márcia falou que Ipiranga é muito grande, que ela quer mais dicas. Olha, estou próximo do museu, então já tem uma outra dica bem importante, tá? E próximo mesmo, né? Então... Gente, ó, recheinho. Agora eu vou colocar só um pouquinho da cobertura para fechar. Então, tudo bem, gente, até aqui?
Vou fechar bonitinho. Geladeira, só pra fechar mesmo. E aí, enquanto ele vai esfriando na geladeira, eu vou pegar o nosso caramelo salgado para mostrar para vocês como que ele ficou. E caramelo, gente, é uma coisa muito fácil de fazer, muito gostoso. O cheiro é maravilhoso, o cheiro desse caramelo é fantástico. Então, ó, vamos fechar bonitinho, vou lá colocar na geladeira para esfriar e vou pegar nosso caramelo. No caso aqui, gente, eu coloquei no freezer o nosso caramelo salgado e o de cupuaçu para ele esfriar mais rápido, mas pode manter na geladeira, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. A Ivani perguntou se eu indico uma cobertura boa para fazer, né, para usar. Eu de marca eu só uso da Harold ou da fugiu o nome? Da Cargill, tá? Então eu uso sempre Harold ou Cargill ou no máximo Cical, certo? Gente, olha como é que ficou o nosso caramelo. Tá? Estelinha entrou na nossa live, um beijo, Estelinha. Gente, ó, que coisa ruim isso aqui. Que coisa triste, né? Eu sei que vocês estão salivando, eu vou fazer até passar mais vontade aqui. Maravilhoso. A Ivani perguntou se eu usei a cobertura top. Exatamente, usei a cobertura top, tá bom? Então, gente, ó, deixa eu só lavar a mão, né? Vamos pegar mais um saquinho de confeitar. Não vou colocar todo esse caramelo porque eu vou usar só um pouquinho. E aí, gente, fica uma coisa bem bacana. Que tal você misturar esse caramelo com o pralinê e colocar no fundo da barra o pralinê todo processadinho, bem farofinha, e esse caramelo aqui? Vai ficar muito gostoso. Márcia, eu não entendi o que você me perguntou, por favor. Tem uma forma com enfeite de cone? Isso, não sei se é isso. Banha por dentro e por fora. Por dentro você pode banhar de cobertura escura e por fora você pode preencher, por exemplo, com... como é que fala? Com cobertura verde e fazer uma árvore com esse caramelo, tá? Ou com caramelo da sua preferência, ó. Fechadinho. E aí, como a minha casquinha ela não é muito alta, eu não vou colocar mais caramelo. O que eu vou fazer? Só jogar aqui a nossa cobertura. E aí, gente, já vamos finalizar o nosso bombonzinho. Olha que triste, né? Então, ó. Fechei aqui, geladeira. Eu vou pegar um prato antes de finalizar esse nosso bombonzinho, para deixar já o bombom bem bonito, né?
pegar uma bailarina aqui. Ah, gente, a Márcia falou que adorou a ideia pro Natal. A gente já tem que pensar que o Natal já tá chegando, né? Então, tem jeito. Aqui, gente, o que eu vou fazer? Tesourinha. Vou retirar as rebarbinhas que precisam. E aí, eu vou pegar um pouquinho de pó dourado, certo? Lembra que esse aqui é um docinho que eu vou fazer tipo docinho fino, tá? Vou pegar um pouquinho de pó dourado, um pouquinho de álcool de cereais e vou borrifar sobre os meus bombonzinhos. Então, vou deixar aqui bonitinho. A Ivani falou que lá no Rio de Janeiro eles já começam a enfeitar o de Natal já mês que vem. É, porque querendo ou não, gente, já está chegando, não é? E eu vou comer isso aqui, que eu adoro. Crianças, ó. Então, vou colocar aqui, vou descer um pouquinho só para mostrar para vocês. Então, ó. Certo? Pronto, aqui ficou melhor. Então, o que eu vou fazer? Pegar um pouquinho só de pó dourado, certo? Então, um pouquinho de pó dourado, um pouquinho de álcool de cereais. Eu vou pegar um pincelzinho. Um pincelzinho. Vou misturar aqui. Todo mundo consegue enxergar, sim. E ó, dedinho. E aí, gente, o que eu gosto de fazer também? Eu gosto de pegar um pouquinho de glitter, mas aí é opcional. Aqui eu tenho um glitter ouro brilhante da Mago. Ó. Pouquinho só. E já jogo por cima do nosso bombonzinho. Então, bem assim, bem pouquinho. E olha como que fica lindo, gente, esse bombom. Então, ó, o brilho dele. Não fica lindo? Então, certeza que vocês vão gostar, né? E aí, nesse caso aqui, só um minutinho. A nossa barra também já está pronta. Vou tirar aqui o excesso. Bom, então, barrinha. Então, o que eu gosto de fazer também? Eu gosto de pegar um pincelzinho de blush e só passar. Ele já estava sujo de pó dourado, para fazer esse efeito aqui, ó. É um efeito envelhecido, certo? Difícil, gente, até aqui. Eu vou colocar aqui o nosso, vou colocar o torrãozinho embaixo, só para mostrar. Então, gente, olha que lindo que fica. Então, vou colocar aqui
e vou colocar os nossos pralinhas no potinho. Olha que bonitinho que fica, gente. Então, amanhã tem jogo, ou amanhã não, né? Hoje à noite tem jogo do Palmeiras, então faça o pralinê e torça pelo Palmeiras. Então, aqui, pralinê. O Palmeiras fez gol, come a barra. O Palmeiras fez outro gol, come o bombom, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser um excelente companheiro de vocês. Tá bom, gente? Eu vou levantar aqui. Então, todo mundo tá falando que tá lindo, que prefere que chegue a degustar. Eu vou degustar por vocês então, tá? Ó. Então, pra quem vai pintar, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Assim que acabar a live, eu vou postar a receitinha com passo a passo, com todos os ingredientes, tá bom? Dia 8 às 14 horas, também nossa live de pão de mel licoroso. Vou fazer a massa, vamos falar um pouquinho sobre licor, tudo bonitinho, tá? Então, fica aí o convite para vocês e teremos as outras lives durante o mês. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima live. Tchau, tchau!